Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês de novo. Hoje eu vim dividir com vocês uma coisa muito importante, pessoal, a minha terceira cirurgia na mama. Foi um processo cheio de emoções, incertezas, mas também de muito aprendizado. E eu quero dividir com vocês aí do outro lado da tela tudo que eu aprendi, tudo que eu passei e o que a gente pode estar atento para que vocês não passem também por isso. Eu quero que você se sintam menos sozinha e mais informada com esse vídeo. Eu sei que quem está do outro lado passando por isso almeja que tudo seja resolvido o quanto antes, pegar o quanto antes o resultado do exame. Vamos lá. Como tudo começou? Tudo começou quando eu percebi algum desconforto na mama, diferente do que eu já tinha do habitual. Então, como eu já tinha históricos de cirurgia, eu já fiquei atenta e tentei prestar um pouquinho mais de atenção no meu corpo naqueles dias que se passavam. Então, naquela semana eu fiquei atenta e realizei o autoexame no chuveiro, como eu falei para vocês, né? A mama estava molhada, passei um sabonete para que os dedos pudessem deslizar melhor e consegui notar ali que eu estava com um nódulo, para minha surpresa, porque eu já tinha passado por 2 cirurgias nos 2 anos anteriores e tudo estava indicando que eu teria problema de novo. Eu só não esperava que o problema dessa vez fosse mais sério e um pouco maior. Então, diante do desconforto e da constatação que eu estava com nódulos de novo, eu já tinha as guias que o meu médico tinha passado para realizar, depois de 6 meses, uma nova mamografia e uma ultrassom. Eu peguei essas guias, marquei e já levei para o meu médico o resultado da mamografia e da ultrassom. E lá já constava realmente que eu estava com nódulo de novo na mama, de quase 2 centímetros. E o mesmo aspecto, aquele nódulo duro, que deixa a gente preocupada, que a gente tem que tomar algumas decisões. O médico pediu a core biopsy. Como eu expliquei para vocês, tem 2 tipos de biópsia, de agulha fina e a core biopsy, que é uma agulha grossa. Na core biopsy, é como se fosse uma arminha, dá 3 a 6 tirinhos para retirar pedaços do nódulos, né? Então, aquela arminha, ela entra em uma injeção, ela vai lá, capta um pedaço daquele nódulo ou da lesão, traz e é levado para a biópsia. A vantagem de fazer a core biopsy, que é um processo, é uma biópsia que dá mais segurança no resultado. Porque quando a gente faz de agulha fina, ele vai lá e pega só algum fragmento desse nódulo. E a core biopsy não, ela arranca pedaço desse nódulo e a gente manda para o laboratório. Todo o processo de novo. Fazer, esperar uns 10 dias, retornei com o meu médico e, para nossa surpresa, veio um pouco pior essa vez. Realmente eu tinha um nódulo de quase 2 centímetros, eu estava com uma lesão de novo na mama, e chama papiloma ductal, essa lesão. Era diferente do que eu tive na segunda. Depois eu vou fazer um vídeo falando do papiloma e o quanto ele aumenta o risco para câncer de mama. E veio também células com atipia. O que é uma célula com atipia? A célula com atipia é aquela que se multiplica rapidamente dentro do nosso organismo, no meu caso, dentro da minha mama, que pode levar a um processo de um tumor maligno, que seria um câncer de mama. É tudo que a gente não quer. Eu levei um susto quando eu recebi esse resultado, meu médico também. E lá no laudo do médico estava marcado assim, que fez a biópsia, sugiro um exame chamado histoquímico para garantir que não é um câncer primário, que não é um câncer no início, e assim prosseguir com o processo. Então, quando meu médico me ligou, ele falou assim, olha, Cláudia, já saiu o resultado da sua biópsia. Na verdade, eu tinha levado para o médico, né, a biópsia, e lá tinha esse resultado. Ele falou assim, você vai fazer um histoquímico. Eu já sabia o que era um exame histoquímico, né? E então eu já estava preparada mais ou menos para passar por isso. Então o histoquímico ele traz o que na revelação? É um exame que tem por definição indicar o nome do câncer de mama
e o grau. Ou seja, é um câncer de mama. Mas qual o sobrenome desse câncer de mama? Que podem ter 4, né? O hormonal, o HER2 positivo, o triplo negativo. Tem mais um lá, que é o hormonal, são 2. Esses são os mais comuns, tá? Tem câncer de peixe também, e que é outro vídeo que eu vou fazer, mas esses são os principais. E o médico já estava achando, assim, e ele teve todo o cuidado em pedir esse histoquímico, já que era uma recomendação do médico que tinha laudado minha core biopsy, e a gente fazer esse exame. E eu fui fazer, mas já fui com o coração na mão, com as minhas esperanças bem diminuídas, porque eu falei assim, nossa, esse exame é para saber o nome, que tipo eu tenho, qual grau que está, se é grau 1, 2, 3, né? E isso me preocupou bastante. Foi um período bem difícil, para falar a verdade. E eu mantive isso só comigo. Eu não falei com a minha família. Eu sou um pouco reservada para isso, né? Eu espero ter um resultado para depois expor o que eu estou passando. E foi assim que foi feito. E foi feito o histoquímico, só que nesse meio período o médico já marcou minha cirurgia, porque o histoquímico ia demorar mais ou menos uns 15 dias. E a gente fez a cirurgia nesse meio tempo. Ele tirou o nódulo, tirou uma lesão que eu tinha, que era esse papiloma ductal, que eu vou explicar para vocês melhor em outro vídeo, e tirou essas células que estavam constando lá, se multiplicando de forma inadequada, que são células com atipia. Então, essas células com atipia, ele jogou um líquido lá, que deixou iluminado, ele conseguiu retirar na cirurgia com uma margem de segurança. Mais 15 dias esperando o resultado desse segundo material. Por quê? Se pega tudo que tirou da cirurgia e leva-se para um laboratório para confirmar se era um câncer realmente de mama inicial ou se era algo benigno. Nesse meio tempo, eu voltei no médico uma semana depois para tirar o curativo da cirurgia, para ele ver como é que estava andando a minha cirurgia. Não tinha saído o resultado. Eu voltei 7 dias depois e aí eu tive a grata surpresa que não era um câncer inicial. Era, sim, células com atipias com alto risco, mas foi retirado tudo. E a lesão detectada foi realmente a papiloma ductal, que aumenta o nosso risco em 40%. E, então, o médico já tinha retirado tudo na cirurgia. Então, eu estava muito mais tranquila, porque diante de tudo que foi no resultado da minha biópsia final, da cirurgia, eu fiquei muito mais tranquila. Falei, nossa, graças a Deus, não é maligno. Mas a minha situação se complicou um pouquinho, que o médico falou assim para mim, olha, Cláudia, você está correndo sério risco, porque além das células se multiplicando errado, que nós retiramos, você está com papiloma, que aumenta também o seu risco para câncer de mama. Então, a partir de agora, eu quero te ver de 4 em 4 meses. Eu vou falar para vocês, eu levei um susto. Nossa, de 4 em 4 meses, minha situação está piorando. Mas, assim, é aquela impressão que fica, né? E, assim, a gente tem que ter esse autocuidado com a gente, né? Não é só o estético, é aquele autocuidado com o corpo, com a mente, porque tudo caminha junto. O nosso corpo, a nossa mente, as nossas atitudes perante ao que a gente está enfrentando. E enfrentar sempre vai ser o melhor caminho. Nunca deixe de enfrentar. Mesmo que diante de alguns exames e do conselho médico a gente se assuste, é melhor a gente já saber e tratar do que a gente se fechar. Então, a cirurgia foi como a outra, né? Retirou uma parte da minha mama, se remodulou com a própria mama e com um pouco da parte de trás das minhas costas e ficou perfeito. Não precisou mexer no silicone, ficou perfeito. Depois disso, eu passei a consultar de 4 em 4 meses, o que me levou à 4ª cirurgia, praticamente no mesmo ano. Tipo, eu operei em janeiro. E eu vou deixar para contar na 4ª, em outro vídeo, porque para não ficar muito longo esse, e também porque eu fiz a troca de silicone. Foi necessária a troca do meu silicone na minha 4ª cirurgia. Então, eu vou deixar para falar depois. Tudo que aprendi com isso, dessas 3 cirurgias, principalmente na terceira, que foi muito dura para mim, foi a mais difícil de encarar e de ficar com a mente boa. Diante dos exames que se mostraram benignos, me fez ter passado por tudo isso, me fez repensar. Assim, repensar o quanto precisamos prestar atenção no nosso corpo e não deixar para depois.
Sabe aquele autocuidado estético que a gente tem? A gente tem que ter nossa saúde também, seja mental, seja no corpo. A gente tem que estar atento a tudo que pode nos prejudicar. Então, eu vou deixar algumas dicas para vocês aí que eu acho importante. Não ignore sinais do seu corpo. Eu senti fisgadas, lembra? E eu fiz o autoexame. Mesmo que esses sinais pareçam pequenos, não ignore. Busca ajuda médica e de confiança. E se tiver dúvida, peça uma segunda opinião. Eu já vi casos de outras mulheres que estão expondo as suas histórias no mesmo nível do que eu estou expondo, que elas só conseguiram fazer o tratamento quando pegaram uma segunda opinião. Fale com o que está sentindo. Fale com alguém da sua confiança. Alguém que você possa falar que vai te trazer conforto. Enfim, vamos estar atentas. Assim, é um assunto muito importante. Eu acho que muitas que estão ouvindo esse vídeo agora não têm noção do perigo de células com atipias, o que é uma célula com atipias, o que é um papiloma ductal. Então, assim, vamos dividir esse vídeo, porque esse canal é dividir para conquistar. Então, vamos dividir com a amiga, com a vizinha, com o parente, com uma colega de trabalho, com as pessoas que estão passando por isso, que receberam a notícia de um nódulo na mama e estão aqui nas redes sociais procurando informações seguras e confiáveis. Então, vamos dividir. E eu peço um favor, para que a gente possa continuar fazendo o trabalho, crescer, e o YouTube distribuir para mais mulheres, que é esse o intuito, a gente se unir, nos ajudar. Você precisa se inscrever no canal. Para se inscrever, é só apertar o botão inscrever. Automaticamente você está inscrito. Deixe o seu like para o YouTube reconhecer que esse vídeo é importante e que ele precisa distribuir. E se você quiser saber como é que foi minha quarta e a minha quinta cirurgia, que foi em maio desse ano, de 25, aperta aí o sininho, que assim que eu soltar o vídeo, vocês vão ser os primeiros a receber. Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, tenha ajudado alguém e que acalme e acalente o coração de quem está passando por isso. Eu super agradeço por vocês estarem aqui me ouvindo e compartilhando comigo desse momento, da minha história, e participando, principalmente divulgando, compartilhando esse vídeo. Compartilhe, peça para sua amiga, para sua prima, para sua irmã, para sua tia, para sua mãe, para sua avó. Se inscreva no canal. É só apertar o botãozinho de inscrever. Até a próxima, onde eu vou contar a minha quarta cirurgia, a troca que foi necessário da minha prótese e por quê. Fiquem com Deus.